Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. A última foto. Uma pequena cidade. Ana, uma jovem fotógrafa, encontrou uma antiga câmera em uma loja de antiguidades. Fascinada, ela comprou a câmera e revelou o filme. As fotos mostravam uma casa abandonada na floresta, com sombras e figuras indistintas. Uma foto destacava-se uma mulher com olhos vazios e um sorriso macabro. Determinada a desvendar o mistério, Ana encontrou a casa, ignorando os avisos de desaparecimentos. Ela foi até lá. A casa era como nas fotos, com uma atmosfera sinistra dentro. Havia mais fotos espalhadas, cada uma mais perturbadora. De repente, ouviu sussurros e uma risada maléfica. Ao sair, viu que as fotos mostravam seu rosto com o mesmo sorriso macabro. Desesperada, voltou à cidade, mas ninguém a reconheceu. Seu reflexo estava distorcido. Olhos vazios como os da mulher. Na foto, ela desapareceu e a câmera voltou à loja de antiguidades, esperando sua próxima vítima. O que você faria se encontrasse uma câmera cheia de fotos perturbadoras? A Rua do Carrasco. Na Londres, no século XIX, existia uma rua que todos evitavam, chamavam de Rua do Carrasco, um beco estreito e sombrio, onde diziam muitos haviam desaparecido misteriosamente. Perto dali, em uma casa abandonada, vivia uma figura estranha, o fantasma do Carrasco, que, segundo a lenda, nunca encontrou descanso. Thomas, um jovem curioso, decidiu desafiar a lenda. Numa noite fria e nevoada, ele caminhou pela rua com passos cautelosos e ignorando os avisos dos moradores. O silêncio era absoluto, exceto pelo som das pedras sob seus pés. À medida que avançava, uma sombra começou a segui-lo. A névoa ao redor pareceu se condensar e ele ouviu um som que o fez parar, o de correntes arrastando no chão. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Um gelo invadiu o seu corpo quando sentiu uma presença atrás de si. Ele se virou e ouviu uma figura encapuzada vestindo uma túnica manchada. Segurava um machado reluzente. O rosto estava coberto por uma máscara, mas os olhos brilhavam como uma raiva sinistra. Thomas tentou correr, mas seus pés estavam congelados ao chão, como se seu medo o tivesse paralisado. O carrasco ergueu uma voz: todos que me veem pagam com o preço. Quando o machado desceu, Thomas gritou, mas ninguém o ouviu. Na manhã seguinte, apenas um rastro, como se alguém tivesse sido arrastado pela rua do carrasco. O corpo nunca foi encontrado. Até hoje, dizem que qualquer um que andar na rua do carrasco após o anoitecer desaparecerá, desaparecerá, assim como Thomas, para nunca mais ser visto. O espírito que caminha à noite. Em um hospital de São Paulo, a ala pediátrica sempre foi um lugar de esperança, mas algo estranho começou a acontecer. Durante a madrugada, uma enfermeira avistou uma criança de pijama caminhando descalça pelo corredor.
Pensando que era um paciente, foi atrás, mas a criança entrou em um quarto vazio e desapareceu. Confusa, a enfermeira conferiu os registros de todas as crianças que estavam em seus leitos. Na noite seguinte, a cena se repetiu, com a mesma criança sempre no mesmo horário. Caminhando com um olhar triste e perdido, curiosa, a enfermeira decidiu investigar, investigar, conversando com colegas mais antigos. Descobriu que muitos já tinham visto a criança. Da mesma forma, o mais perturbador, a ala pediátrica estava fechada para reformas. As semanas e todas as salas e corredores estavam totalmente vazios desde então. A rodovia da morte. Imagine uma estrada com um histórico sombrio, conhecido como a rodovia da morte. Acidentes inexplicáveis, desaparecimentos e uma aura de mistérios cercam a BR-16. Em 1978, o irmão mais novo da minha mãe, um advogado de 25 anos, estava acostumado a cruzar essa estrada, sem medo, mas em um dia, aparentemente comum, ele desapareceu sem deixar vestígios, levando a família a uma busca desesperada e sem fim. A polícia refez o trajeto várias e várias vezes, vasculhando a estrada e a floresta ao redor, mas não encontraram nem sinal dele. Ou no carro, as horas viraram dias, e com o passar do tempo, a preocupação se transformou em desespero enquanto a família lidava com a incerteza. Algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Telefonemas misteriosos começaram a atormentar minha voz. Sempre era a mesma coisa, uma respiração pesada, seguida de um pedido de socorro, e minha avó jurava que era a voz do filho desaparecido. No entanto, quando a conta de telefone chegava, essas ligações nunca eram registradas. A família começou a questionar a sanidade, mas quando os outros membros da família também ouviram pedidos de ajuda, a dúvida se transformou em um medo avassalador. Como essas ligações aconteciam, de onde vinham, e mais importante, o que estava acontecendo com meu tio. 6 meses após o desaparecimento, algo impossível aconteceu. Meu tio foi encontrado na BR-16, no exato local onde havia sumido. Ele estava dentro do carro, parado sem gasolina, usando as mesmas roupas no dia do desaparecimento, mas com barba e cabelos grandes. Desorientado, ele não conseguia explicar onde esteve o que aconteceu durante todo aquele tempo. Ele afirmava que era ele que ligava pedindo ajuda, mas não sabia de onde e nem como que era. Para ser um alívio, virou um novo pesadelo. Meu tio estava vivo, mas completamente mudado, sem lembrar do que aconteceu e sem conseguir encontrar sentido nas lacunas da sua memória. O retorno dele trouxe mais perguntas do que respostas. Ele começou a ter delírios e comportamentos estranhos, falando de apagões e experiências que não conseguia explicar. A situação piorou tanto que ele precisou de tratamento médico intensivo, mas nem mesmo os especialistas conseguiram dar uma explicação clara para que ele para o que ele passou. Ele se tornou uma sombra do homem que era, preso entre a realidade e o mistério.
do que aconteceu naquelas horas, dias e meses perdidos. A família fez de tudo para ajudá-lo, mas ele nunca conseguiu se recuperar completamente, mesmo com o tempo. Ninguém conseguiu juntar as peças desse enigma, o que realmente aconteceu com ele naquela estrada. Teria sido um surto inexplicável, algo sobrenatural ou um evento que transcende o que conhecemos. Até hoje as respostas não vieram. E o mistério da BR-116 permanece como uma ferida aberta na história da nossa família, deixando uma pergunta que o que aconteceu na rodovia da morte. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. É isso, falou e fui.